Shabbat Shalom, boa noite. Eu sei que eu estou atrasada, mas eu vou falar um pouquinho sobre lerá, ler. Ler, lerá. Ler, lerá quer dizer, vá para dentro de você. Vá para dentro de você. Nós estamos falando de Gênesis, na Torá, capítulo 15, 16 e 17. Gênesis, capítulo 15, 16 e 17. Vá para dentro de você, é a porção desta semana. Ler, lerá. Eu, a Karen, a Kelly e Mami Poderosa, Dora Milice, demos o título para esta paraxá de Tudo que é o bem se multiplica. Tudo que é o bem se multiplica. Eu sou apaixonada por Abraão. Depois do Arão, ele é a minha alma gêmea. Aliás, falando em alma gêmea, é a número... não importa. Aliás, falando em alma gêmea, a paraxá dessa semana traz uma conexão com as almas gêmeas. Então, quem está à procura da alma gêmea, ou do amor verdadeiro, ou daquele ser que completa uma alma completa, o momento é hoje. Além disso, nós temos uma noite extremamente especial. Hoje se dá o Festival de Beltane. É um casamento cósmico também. Vocês perceberam quantas religiões fazem casamento cósmico? Quantas vezes há casamentos cósmicos? Todo Shabat já é um casamento cósmico do Sol com a Lua. Hoje é o casamento do Deus Sol com a deusa Lua, né? Esse Deus Sol, para os Wicca, para os irlandeses, né? Que é onde é forte, irlandês, escocês, esse pessoal lá de cima, que é forte essa sabedoria, esse festival, o Deus chama Deus Belenos, e ele vai fecundar a deusa. Então, hoje é uma energia fantástica, tá? Quer dizer, temos esse festival, né? Temos também a paraxá de ler, lerá, quer dizer que quem está à procura da sua alma gêmea, a noite é hoje. Pedir para os anjos do amor, Rei Reiaim, Serrei Ahá, Amorzel e todos os anjos do amor, que tem bastante, Raniel, para que permita que você vá ao encontro da sua alma gêmea, né? E a sua alma gêmea venha ao seu encontro. Bom, mas enfim, a paraxá não fala nada de alma gêmea. A paraxá de hoje vá para dentro de você, ela vai falar de Abraão. Abraão, ele recebeu uma letra a mais no seu nome, ele era Abrão, e aí passou a ser Abraão. Em hebraico, Abraão. Em aramaico, ou árabe, Ibrahim. Em sânscrito, Brahma. Todos o mesmo ser. Foi um homem fabuloso. Vocês sabem que Abraão nasceu em Ur, né? E Deus determina que ele saia do conforto da vida dele. Abraão já era casado com Sara, que era Saraí. Era de uma família considerada muito rica. O pai dele era um homem extremamente idolatra, tá? Claro que na Torá, essa idolatria está mencionando deuses, mas na realidade nós sabemos que a idolatria não é isso. A idolatria é a materialidade e também ser dominado pelo ego, né? Pelos desejos do ego.
E o pai de Abraão era isso, era assim. Mas ele era um homem muito rico e Abraão também. Deus chega para Abraão e fala assim: o teu lugar não é aqui. Existe uma terra que eu vou lhe dar. Você será pai de muitas nações, de muitas multidões. A sua semente se multiplicará no céu como as estrelas. E vá na sua terra prometida. A terra prometida de Abraão. Então ele sai, né? E ele vai para a Índia, ele vai para o Egito, ele vai para o Oriente Médio, né? Foi através de Ibrahim, ou Abraão, e da tribo de Ismael, né? A tribo de Ismael, que foi criado, né? Foi criado todo o Oriente Médio. Então, Abraão é um homem que andou muito, fez muitas andanças, mas Deus diz para ele: olha, o lugar que eu mais desejo que você vá é para dentro de você mesmo. E esse trabalho dele entrar e olhar para dentro dele o leva a 10 desafios. Abraão passou por 10 desafios. Alguns todos conhecem, né? Ele teve que amarrar o filho. Deus pede, entre aspas, o sacrifício do Abraão, como também pediu. Desculpem, gente, não é do Abraão. Deus pede a Abraão o sacrifício de Isaac, assim como também pediu o sacrifício de Ismael, mas isso é tudo um código. Deus pediu para Abraão que ele fizesse a circuncisão, que também é outro código. Então ele foi um cara que nessa jornada espiritual dele, ele passou por muitos desafios para chegar aonde ele chegou, na evolução espiritual que ele chegou. E a cada evolução, a cada desafio, ele se saiu muito mais fortalecido na sua fé. Abraão foi um homem de muita fé. Tanto que hoje, ele é o mestre ascensionado El Moria. É um homem em que a fé é o principal atributo da vida dele, espiritual, e da chama que ele traz para o mundo, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Abraão, ele foi um grande astrólogo. Abraão foi um dos primeiros astrólogos. Ele foi o homem que enxergou todo o mapa celeste. E ele aprendeu isto através de um livro que ele recebeu, que é o livro de Ratziel. Então, Abraão foi aquele que olhava para as estrelas e dizia sobre as constelações, sobre as conjunções, sobre as quadraturas. E ele aprendeu isto como uma forma de manipular a energia, estar além desta energia, para que ele fizesse as escolhas do destino dele e não fossem somente influenciados pelos aspectos que estão no cosmo. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Eu fiz um texto gigantesco. Eu dou um monte de explicação da cabala primitiva nesse texto que eu escrevi. Mas, infelizmente, eu não tenho como passar tudo isso agora. Porque eu tive uma semana um pouco agitada, né? E agitada porque eu tive muitos compromissos espirituais durante essa semana e eu não tenho como falar tudo o que eu escrevi, tá? Mas eu posso dizer para vocês que
esta semana foi uma semana incrível energética, né? E ela está tendo um Shabat especial, um Shabat especial. O Shabat de Lecha, com o Festival de Beltane, dá uma energia poderosa, cósmica, né? Um casamento cósmico maravilhoso entre o Sol. O que é o Sol? O Sol é todas as nossas emoções que precisam ser retificadas. Com a Lua, né? Com a Lua, que é a intuição, é a sensibilidade, a espiritualidade. Eu fiz algumas perguntas aqui, rapidamente. Um dos testes que Abraão passou, que é o mais famoso, até mais do que o pedido de sacrifício de tanto do Ismael quanto do Abraão, do Isaac, é o Berit Ben Habetarim, é a aliança entre as partes cortadas. Esta aliança foi um desafio muito grande em que Abraão teve que saber movimentar a energia do leste e do oeste e unir estas duas energias, né? Quando a mestra Portner, ela diz assim: o brilho e esplendor do Oriente, alguma coisa nesse sentido. É mais ou menos isso que é essa aliança entre as partes cortadas. As perguntas que eu fiz para que vocês reflitam é: você está disposto a viajar para dentro de você mesmo? Você realmente tem coragem de olhar para dentro de você mesmo? Você realmente consegue reconhecer quantos atributos divinos você já desenvolveu e tomou consciência deles? Você consegue, através dos teus atributos, inspirar outros? Essas são as 3 perguntas que eu fiz devido ao título que o Cabala Descomplicada deu para essa paraxá, é que tudo que é o bem se multiplica. Então você deve refletir, pensar carinhosamente e responder, tá bom? Beijos rosa. Boa noite, Shabbat Shalom. Que seja um Shabbat de paz e que o fogo de Beltane aqueça todos os corações. Beijo, boa noite.